Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Essa lição, por Cristo, do livro Caminho, Verdade e Vida, como disse o nosso irmão Sivaldo aqui, essa passagem ela fala das cartas de Paulo, o apóstolo, e nessa passagem ele está pedindo o retorno de um irmão que tinha sido escravo, de uma pessoa que tinha se tornado cristão e ele estava ali devolvendo esse escravo a ele, mas não de uma forma como escravo, mas já naquele instante como irmão do coração. Paulo devolvia como se fora ele mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes nós gostaríamos de fazer um relato sobre as cartas de Paulo. Nós já ouvimos muito falar sobre o Paulo, e a Igreja Católica chama de São Paulo, e para nós o Paulo ele foi tão importante para o cristianismo que, no nosso ponto de vista, ele merecia mesmo esses títulos sublimados, porque foi um herói do cristianismo. E o Paulo, todos conhecem, como nós falamos, provavelmente já ouviram falar da transformação do Paulo. Nós sempre pensamos que a transformação não é a transformação do deserto em si, quando o Paulo encontra com Jesus, mas o restante todo da sua vida. 10 anos que ele passa praticamente fora do movimento, das tribunas, que ele era o principal orador daqueles tempos. Paulo era um doutor da lei e ele era considerado o maior orador daquela região e daquele tempo. E quando ele conhece o Cristo, ele não consegue fazer as pregações. Ele tenta, mas não consegue. Porque o Paulo, ali, ele ainda não tinha a vivência do cristianismo. O Paulo ele era uma pessoa íntegra. Ele era uma pessoa reta, honesta. Não é porque ele perseguia os cristãos, ele foi o primeiro a liderar um movimento contra os cristãos. Chegar a mandar matar as pessoas, mas não que ele fosse uma pessoa ruim, era porque era aquilo que ele aprendeu com os seus antepassados, era aquilo que ele aprendeu com a sua religião, aquilo era a verdade até então para ele. E quando ele encontra com Jesus, e aí isso só não basta, porque nós estamos aí buscando cada dia mais na nossa vida, acho que todos nós estamos sempre buscando o Cristo. O Paulo mesmo encontrando com Jesus, aí começa uma nova vida para ele. A partir dali ele vai se transformando a cada dia, a cada minuto. E já com a idade um pouco avançada, o Paulo começou a fazer um trajeto no Oriente. Quando ele volta do deserto, que ele é designado pela igreja, isso já uns 10 anos depois de encontrar com Jesus, só aí ele começa a ter autoridade para ir nas cidades, começar a fundar as igrejas e divulgar o cristianismo, talvez até um pouco mais de 10 anos, e ele faz esse roteiro algumas vezes, visitando cidades, visitas a pé, carregando ali peso, carregando também a incompreensão nossa, a incompreensão dos povos nas cidades. Muitas vezes foi preso, muitas vezes recebeu pedradas, foi jogado ao lixo, no lixo mesmo, ali junto com os abutres, com os cães, para servir de comida para os cães, resgatado por irmãos cristãos que ele havia convertido. E o Paulo, ele chega num determinado momento que o corpo começa a cansar. E ele tinha feito muitos amigos, tinha ajudado a fundar muitas igrejas naquelas cidades. E o corpo começa a cansar e ele não consegue mais atender a todo mundo. Então, quando ele estava em um determinado lugar, chegavam os mensageiros de todas aquelas cidades querendo: olha, nós queremos que você volte lá em Corinto, nós queremos que você volte em Jerusalém, nós queremos que você volte. E ele queria atender todo mundo. Ele queria levar a mensagem do Cristo, ele queria levar ali a direção certa para aquelas casas, porque em muitos pontos aquelas pessoas ainda titubeavam nas suas lideranças, porque também a pressão
do judaísmo era muito grande nas igrejas, mesmo na igreja do Cristo, e as pessoas muitas vezes elas acabavam cedendo para manter a igreja, elas começavam a fazer algumas coisas que estavam ainda dentro do judaísmo, o que o Paulo era terminantemente contra. Tanto é assim que ele, na sua trajetória, ele teve muitos conflitos na Casa do Caminho, que era a casa dirigida por Pedro, não com Pedro, porque Pedro já tinha um entendimento, ele já sabia quem era o Paulo, mas mesmo quando ele retorna, quando o Paulo chega ali, alguns anos depois, que já tinha corrido aquela notícia, a Casa do Caminho sabia da transformação dele, quando ele volta, que ele chega a primeira vez, aliás, volta, né, porque ele tinha ido ali como um líder judaico, ele foi 2 vezes ali para perseguir os cristãos, para conhecer o processo e depois para perseguir. Então, quando ele volta redimido, quando ele volta já cristão, ele não é bem recebido, porque ali tinha um apóstolo do Cristo ainda chamado Tiago, que nós já ouvimos falar também, que tinha muita desconfiança dele, e que eu confesso a vocês que a primeira vez que eu li o livro Paulo e Estevão, eu comecei até a ficar com raiva desse Tiago, que o cara era muito chato com esse Paulo. Depois nós passamos a entender que o que o Paulo havia feito com aquelas pessoas, era difícil ele ser aceito, hein? E só foi aceito porque ali tinha um dos primeiros seguidores do Cristo, um dos braços direitos, que era o Pedro, porque provavelmente se não fosse o Pedro, ele nem teria ficado ali. Bom, chega doente, arrasado mesmo pela vida que ele estava levando naqueles últimos tempos, e ainda era escanteado ali pelo Tiago, mas ele foi superando tudo isso. A sua vida, ele tinha também ali uma certa dificuldade de convivência com alguns daqueles irmãos. Nós falamos assim nessa passagem porque já quando ele começa, e nós vamos ouvir outras passagens do Paulo, quando em determinado momento, já próximo do final da sua vida, quando ele diz assim: não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo. Nós poderíamos imaginar várias coisas que ele queria dizer com isso, porque poderia ser até uma forma de arrogância, de prepotência, de alguém dizer: olha, não sou eu que vivo aqui, mas o Cristo. Mas o Paulo, ele estava dizendo ali, no nosso entendimento, que a vida que ele tinha levado, no final, ele estava vivendo de acordo com os preceitos do Cristo, de acordo com a boa nova, de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que Jesus tinha pregado. O Paulo, ele abdicou de tudo. Ele era uma pessoa rica, famosa, bonito, segundo as obras, e ele abriu mão de tudo isso para viver em função do Cristo, como é o título do nosso tema de hoje, por Cristo. O Paulo, ele começa já no final da sua vida a viver por Cristo. E aí, essa dificuldade que ele tinha de ir nas igrejas, e também porque ele, em alguns momentos, ele estava preso mesmo, algemado, acorrentado nas celas, jogado, mas jamais estava sozinho, porque esse tipo de pessoa, ele vai criando os seus seguidores, e o que é interessante é que ele é orientado pelos seus mentores, pelos espíritos, que também fala sobre isso no livro Paulo e Estevão e em algumas outras obras, pelo próprio Estevão, que foi considerado o primeiro mártir do cristianismo, que estaria sempre ao lado dele a partir daquele momento que ele abria mão e ia trabalhar para o Cristo. Então ele recebe a orientação que ele poderia começar a mandar cartas para as igrejas. E aí que nós conhecemos essas várias cartas, essas várias epístolas que são mandadas para as cidades, para as igrejas, para alguns povos e para algumas pessoas individualmente. E essa hoje, ele faz isso para uma pessoa. E porque o Paulo, então, ele começa a mandar essas cartas, ele começa a mandar o quê? Começa a mandar o direcionamento daquela igreja. Vinha um mensageiro: olha, a nossa igreja está passando por tal dificuldade, nós estamos mudando ali o nosso foco, nós não estamos seguindo mais o direcionamento que você deixou, o direcionamento do Cristo. Então ele fazia uma carta e mandava aquele mensageiro entregar naquela igreja. Cartas muito bem redigidas, ele fazia sempre ali a sua saudação, sempre louvava a Jesus, ao final ele sempre agradecia a Deus pela oportunidade, ele saudava
aqueles povos onde aquela carta estava sendo endereçada, e quando era individualmente também, além dos povos, dos amigos que ele tinha naquela igreja, ele citava essas pessoas e dizia que estava direcionando naquele momento para determinada pessoa. E nessa, especialmente, ele direcionava para Filemon, ou Filemon. Ele está direcionando uma pessoa que ele converteu numa de suas prisões, num dos seus cárceres, ele consegue converter um escravo chamado Onésimo, e esse escravo tinha fugido de Filemon, e ele então diz para ele, escreve uma carta ali dizendo, fazendo toda essa saudação, e dizendo a ele que recebesse de volta aquele irmão, porque agora era o irmão do coração, que o Filemon recebesse o Onésimo como se estivesse recebendo a ele. E mais uma vez o Paulo coloca algo interessante aqui nessa passagem, ele diz assim, receba, porque eu tenho moral e eu tenho crédito para você receber ele aí como se estivesse recebendo a mim. A passagem, quando vocês leem aqui o Novo Testamento, essa carta do Paulo especificamente, ele vai como se fosse uma ordem mesmo para o Filemon ali dizer assim, olha, eu estou te mandando aí esse escravo, você tem que receber. E ele ainda diz lá, eu tenho crédito com o Cristo, para que você receba em meu nome. Mas no final ele diz assim, mas eu quero que você receba com o coração livre. Eu quero que você receba sem impedimentos. Eu quero que você receba esse irmão com alegria, porque se ele não te foi útil no passado, hoje ele vai te ser muito útil, porque é uma nova pessoa. E eu só estou dizendo isso para você porque ele também é muito útil aqui para mim na prisão, mas eu não quero que ele permaneça aqui. Eu preciso que ele volte, ele tem que ser útil agora para você. Então essas cartas, elas são muito interessantes, as cartas de Paulo. O Paulo, então, ele tem uma outra passagem muito interessante também, que é uma carta aos Hebreus, que existe uma discussão filosófica, teológica, que a carta aos Hebreus não foi o Paulo que escreveu. É muito interessante essas coisas quando nós começamos a ver, a ler sobre isso. Porque a carta, ela é muito bem redigida, ela leva muito mais carinho, ela leva muito mais amor, ela chama muito mais a atenção das pessoas, diferente das outras. Ela é uma carta diferente das outras cartas que o Paulo escreveu. E aí muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, elas fazem essas comparações, estudam todas essas cartas, tem pessoas que passam a vida estudando, professores de universidade, então eles fazem essas comparações e dizem, olha, padres, bispos, e eles dizem, essa carta não foi escrita por ele, essa carta foi escrita por outra pessoa. Aí vem a doutrina espírita, nas suas obras, uma delas, o livro, como nós falamos, Paulo e Estevão, diz assim, essa foi a única que o Paulo escreveu da mão dele sozinho. Essa carta foi a única que ele escreveu só e ele próprio escrevendo. Por quê? Porque, primeiro, se ela foi bem redigida, foi feita por ele, porque o Paulo era um doutor, e poucas pessoas tinham conhecimento de literatura naquela época, poucas pessoas sabiam escrever. Ontem nós tivemos um irmão aqui, costumo dizer assim, dando um show, o nosso Paulo de Tasso, do Centro Espírita Atualpa, esteve aqui conosco ontem e deu um show aqui de conhecimento bíblico, uma fala muito, muito bacana para quem esteve presente, pôde aí conhecer um pouco mais dessa história. Então, essa carta, por quê? Porque poucas pessoas conheciam, então ele falou de cada um dos evangelistas, quem conhecia de literatura, quem não conhecia, e o Paulo, ele era quem mais conhecia naquela época. O Paulo, quando ele estava para entrar no Sinédrio, ele ia assumir a vaga de um senhor que estava se aposentando, chamado Gamaliel, que é hoje, até hoje, estudado pela história como um dos maiores chefes do Sinédrio. E o Paulo ia assumir o lugar desse senhor. Então, ele tinha muito conhecimento. Essa carta, segundo a doutrina espírita, ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso, como hoje nessas prisões, você está preso, mas vai cumprir em liberdade. O Paulo, ele estava preso, condenado, faltava só a sentença de como ele ia ser morto, assassinado,
mas ele já sabia, ele já estava condenado. Nós não temos tempo assim, para contar um pouquinho dessa história de como ele chegou em Roma, mas a maioria também já ouviu falar. Ele estava já em Roma e ele estava ali ficando de favor, não sei se nem se poderíamos dizer assim, na casa de Pedro, que também já estava morando em Roma, numa casa muito singela, mas conta a obra de muito carinho, de muito amor, que era a recepção que era dada a ele. E nas noites, quando ele esteve sozinho, que os seus companheiros de luta, a maioria já tinha sido crucificada, a maioria já tinha sido jogada ali nos circos romanos, comido as pessoas pelos leões, queimadas vivas. O Paulo, ele foi ficando só. E nesse instante, então, ali, com a sua luzinha à noite, ele faz essa carta aos Hebreus, falando que não existe um povo escolhido, que o povo somos todos nós, que todos nós temos o nosso livre-arbítrio, que todos nós somos criaturas de Deus. Bom, acho que vale a pena depois cada um procurar realmente essa carta, que, segundo as obras espíritas, é a única escrita por ele mesmo e só. Não que as outras não tenham sido escritas por ele, mas que houve muita interferência, porque quando ele estava preso, muitas vezes a pessoa ficava do lado de fora de uma janela, ali escrevendo as dificuldades, porque não era com papel comum, não tinha ali nenhuma. Hoje a gente vê máquina de datilografia, já acha muito atrasado, aliás, só vê isso já em museu. Era a dificuldade que tinha de escrever. E quando a gente dita alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa que um para o outro já sai um pouquinho diferente, imagina ele ditando para alguém pega aquilo e copia, o outro vai copiando e começa a criar as distorções. Não que a essência, porque isso, os próprios espíritos que estavam cuidando dessa divulgação do cristianismo, eles não iam deixar perder a essência. Nós é que muitas vezes, na maioria das vezes, não sabemos como interpretar, não sabemos como colocar em prática também. Mas a essência do Cristo, do ensinamento, ele prevaleceu. Então, essas outras cartas, muitas foram escritas pelos seus seguidores, ele estava ditando, ou mesmo que ele escrevia, as pessoas iam replicando e fazia as cópias ali um pouco diferente. Passou até que pela minha cabeça agora, não sei se já comentei isso, quando eu fazia evangelização aqui, nós fizemos uma brincadeira, e a Neiva estava presente, e a gente fez uma brincadeira que eu nem conhecia ainda, né, daquela do telefone sem fio, e sentou um grupo aqui de jovens e alguém disse uma palavra aqui do Evangelho, uma frase do Evangelho, e quando chegou lá no fundo, eu nunca esqueci dessa palavra, porque eu sou goiano do interior, cheguei aqui, eu conhecia abóbora, eu nunca tinha ouvido falar de girimum, e lá no final, quando chegou, eu disse, qual foi a frase que disse? Aí o jovem de lá disse, girimum com farinha, e eu fiquei assim, nunca tinha ouvido falar o que era um girimum, né? Depois que foram me explicar, mas então assim, numa brincadeira aqui dentro, da primeira fala aqui, para chegar lá no fundo, chegou distorcido. Então essa carta do Paulo é muito interessante também por esse aspecto. Aí nessa passagem, na explicação do Emmanuel, ele vai nos colocar assim, que muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nós chamamos por Jesus, que é o nosso credor. Ele diz assim, quando nós confiamos, ou quando nós estamos orientando alguém, quando nós estamos tentando levar a confiança, a esperança para alguém, mostrando a luz, nós colocamos na conta de Jesus. E não poderia ser diferente. Quando nós estamos conversando com um irmão desencarnado numa sala mediúnica, nós acreditamos a Jesus. Nós falamos coisas que nós acreditamos no que ele disse. Nas várias moradas, no auxílio que todos vão ter, no mentor amigo de cada um, no anjo guardião, que ninguém vai ficar desamparado. Tudo isso, promessa dele, crédito dele, que está também sempre nos dando crédito de quê? De transformação pessoal, de transformação de cada um de nós com esses conhecimentos. Então, e muitas vezes, nós pensamos aqui no sofrer um pouquinho, eu nem sei se tem muito a ver, mas ontem um irmão nosso aqui, eu não tenho muito hábito desses vídeos de WhatsApp, porque são muitos, e nós muitas vezes não temos tempo de estar acompanhando, mas ontem um irmão aqui da casa nos mandou um vídeo, e vou assistir, e aí contava ali a história de um médico,
que, não sei se quem mais recebeu, mas um médico que ele estava espírita, ele estava numa reunião, e chegou uma jovem de 33 anos, ela tinha uma doença degenerativa, a mãe, com muita tranquilidade, com muita paz, com muita paciência, empurrando ali aquela cadeira de rodas, e o espírito chega para ele, para o médico, e diz assim: veja só o que nós fizemos na Inquisição. Aí ele diz: e o que foi que nós fizemos? Ele diz: quando nós fazíamos aquilo na Inquisição, essa jovem era uma das pessoas que preparava os instrumentos. Era ela quem organizava os instrumentos e os aparelhos para que a gente fizesse aquelas coisas que a gente fazia lá. Aí ele perguntou para a mãe: como chama essa doença? E a mãe disse: chama-se síndrome de Lasser. E ele foi para casa e começou a estudar o que era aquilo. E aí, ligando as coisas com a Inquisição. E ele percebeu ali que os sintomas da doença eram exatamente os sintomas que aqueles aparelhos da Inquisição causavam às pessoas que eram maltratadas lá. Então, os sintomas das articulações, quando colocava a pessoa naquela roda, que esticava o corpo, muitas vezes até arrebentar os tendões, os músculos, era exatamente o que acontecia com aquelas pessoas naquela doença. E ele dizia assim, da misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós vemos as pessoas e nós sentimos dó, pena, piedade, e nós achamos assim: cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Jesus que nós ouvimos tanto? E quantas vezes nós ouvimos isso até dentro de casa das pessoas? Onde está a justiça de Deus? Onde está Jesus, que a gente fala, e que na hora que eu preciso ele não está aqui? Que na verdade está muito mais do que nós pensamos, que é exatamente essa misericórdia, porque quem passa, quem está sentindo a dor, não quer sentir, que é o alívio imediato. Mas quando nós olhamos para o futuro, quando nós descobrimos, dentro de uma doutrina maravilhosa como essa, que a vida é eterna e que aquilo é só um momento que a pessoa está passando, porque ela está ali resgatando algo que nós fizemos no passado e nós temos a oportunidade de refazer um pouco daquilo, então é uma bênção, é uma dádiva. E aí ele fala aqui na obra para a gente, nesse capítulo mesmo, por Jesus, que nós muitas vezes colocamos o crédito, colocamos na conta de Jesus, mas não queremos sofrer nem um pouquinho, não queremos sentir nem uma dorzinha, e que é necessário muitas vezes que a gente passe. Nós estamos aqui colocando um exemplo mais duro, um exemplo de uma pessoa que fica numa cadeira de roda e tal, mas no nosso dia a dia, nós não queremos sentir nenhuma dorzinha ali, um dente que dói. Olha, se tivesse mais cuidado ali quando criança, provavelmente estaria doendo hoje, mas nós não tivemos o cuidado. Nós não tivemos cuidado no passado para não sentir essas dores hoje. Mas aí temos que acreditar no que ele diz. Também quando chega a luz, quando chega a esperança, é do Cristo. O nosso irmão ontem ele contou uma história aqui. Eu vou me atrever a contar um pouquinho do meu jeito, do que eu entendi, mas ele contou a história aqui de um jovem, inclusive no final ele pediu que faria uma pergunta, mas não queria que ninguém respondesse para cada um mesmo, mas nós não vamos fazer isso com vocês, até porque eu não tenho o entendimento que ele tem, mas ele contou uma história de um jovem chamado Johnny, me perdoe aqueles que ouviram ontem, mas diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Esse jovem, ele estava novinho ainda, 4 anos, ele chega, a mãe pergunta o que ele quer ganhar de Natal, e ele diz: eu quero ver Jesus. E aí ela desconversa, traz um outro presente. Ano seguinte: o que você quer, Johnny, de presente de Natal? Eu quero ver Jesus. E assim foi. Com 14 anos ele resolve entrar para estudar, para ser frei. E aí com 14 anos ele disse: aqui eu vou conseguir ver Jesus, é aqui onde eles estudam sobre o Cristo, sobre Deus, aqui eu vou ver Jesus. E ele se forma, com 21 anos ele sai, é mandado para uma cidade do interior. Chega nessa cidade, ele encontra ali muita pobreza nas ruas, pessoas passando fome, e ele então começa a fazer um trabalho junto às chácaras, junto às fazendas, recolhendo ali alimentos, que ele pudesse fazer uma sopa. E todos os dias que ele fazia essa sopa, ele
criou-se ali uma mesa comprida, ele mandava convidar aquelas pessoas que tinham fome, vinha ali para a mesa, e todos os dias ele colocava um prato ali para cada uma daquelas pessoas, e ele, antes de servir a sopa, ele dizia, aguarde um pouquinho. E ele saía, se recolhia, fazia uma oração, agradecia a Deus pela oportunidade e dizia, Senhor, está aqui nossos irmãos e está aí a sua sopa, mas eu preciso te ver. E aí ele foi fazendo isso. Todos os dias ele dizia, Senhor, está aqui os nossos irmãos, está aqui a sua sopa, mas eu preciso te ver. E o tempo foi passando. Quando ele já estava mais velho, ele teve que arrumar um ajudante e pediu a esse ajudante, olha, ele tinha construído um biombozinho ali com a escada que ele tinha que subir para rezar, e ele sempre fazia o mesmo ritual. E pediu então o ajudante que colocasse um sino, que se algum dia ele se atrasasse, tocasse então o sino para que ele descesse, que as pessoas não poderiam ficar aguardando com fome. E assim foi. Certa vez, quando ele sobe para fazer as suas orações, ele agradece a Deus, e quando ele diz, Senhor, aparece uma imagem para ele, uma luz começa a brilhar, uma fumaça, e aparece a imagem de Jesus ali para ele, e ele fica em êxtase, aquela alegria, e aí ele, nessa hora, o sino nunca tinha tocado. Nessa hora o ajudante toca o sino, e ele se assusta e pensa, e agora? E essa era a pergunta que o nosso irmão tinha feito para nós. Eu vou ou eu fico? Afinal de contas, ele já estava ali com 83 anos, e ele estava vendo Jesus, ele passou a vida toda dizendo, Jesus, está aqui as coisas que eu estou fazendo, mas eu quero te ver. E quando ele encontra Jesus, ele diz, e agora? O sino tocou. Ele diz, olha, espera um pouquinho só, que eu já volto. E ele desce. E ele vai servindo a sopa para aqueles irmãos, e dizia o nosso irmão aqui ontem que ele já deixava a colher cheia, porque quem quisesse repetir, ele já colocava, porque ele estava com pressa para voltar. E aí, quando todos estão servidos, todos estão de barriga cheia, ele pega, deixa aqueles irmãos, pede ao ajudante, olha, hoje recolha os pratos para mim, por favor, que eu já volto. E tenta, há muito tempo ele não subia aquelas escadas com tanta rapidez, com tanta alegria, uma pessoa de 83 anos sai ali quase pulando para chegar no seu local, para rezar, e quando ele chega, já não tinha mais ninguém. E aí ele, um pouco frustrado, mas também feliz, porque ele tinha visto Jesus, e não era aquilo que ele queria ver Jesus, ele tinha visto, mas ele queria falar, ele queria dizer alguma coisa, ele queria ter um diálogo com o Cristo ali, afinal de contas ele esperou tanto tempo, e aí ele diz, daqui a pouco a imagem se forma novamente, e ele vê Jesus novamente, e Jesus diz para ele, Johnny, eu só voltei porque você foi. Porque se você não tivesse ido, eu não teria voltado. Porque nesse momento, o nosso entendimento é que ele estava ali vivendo para o Cristo, como o nosso irmão Paulo diz lá no final da sua vida, não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo, porque ele sabia que mais importante do que conversar com Jesus, mais importante do que satisfazer o seu ego, mais do que tudo ali da sua vontade de encontrar com Jesus, aquelas pessoas estavam com fome e aguardando a oportunidade do alimento material. Foi de ontem, eu fiquei pensando se eu poderia contar novamente do meu jeito essa história, porque realmente assim, eu fiquei pensando nisso por Cristo. As dificuldades que nós encontramos no dia a dia, uma pessoa passa a vida toda e ela abre mão ali do seu objetivo maior e volta para aquelas pessoas. São as oportunidades que nós temos no dia a dia de praticar a caridade, que muitas vezes nós queremos mesmo ver o Cristo, nós queremos mesmo estar em plenitude, nós queremos nos livrar dos nossos problemas. E aí esse mesmo médico que nós ouvimos ontem nesse vídeo, ele dizia, todos nós vamos encontrar sim esse momento, mas primeiro nós temos que cumprir a nossa missão, primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Eu queria pedir licença para vocês para ler só um parágrafo aqui da lição, para a gente poder encerrar, é o penúltimo aqui por Cristo, do comentário do Emmanuel. Ele diz assim, devemos refletir quando falamos em paz,
em felicidade, em vida superior. Agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Nós agradecemos a paciência de todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, se quiser passar no passe, é só subir no primeiro andar e aguardar na última sala à direita, e os demais já sabem o caminho. Vamos com Deus.